22 de março de 2022. Local: Poços de Caldas. A Escola Davi Campista completa 100 anos. De fato, foi um dia muito especial para todos nós, alunos, professores e servidores em geral do Davi Campista. Foi um grande marco para a instituição. E, para comemorar isso, por que não fazer curtas falando um pouco sobre tudo que aconteceu durante todo esse tempo? Que ótima ideia, Andrei! Vamos lá! Como todos nós sabemos, o prédio onde hoje é a nossa escola, antigamente era um sanatório. Mas será que era mesmo? Na realidade, não. E para entender isso, a gente vai ter que voltar lá no ano de 1909. Na época, um grupo de médicos aqui da cidade notou que estava tendo um grande aumento de pessoas que vinham aqui para Poços para se tratar. E com isso, em 1909, nasceu um projeto para poder fazer um hotel para essas pessoas ficarem aqui na cidade, se hospedar. E assim, projetado pelo engenheiro Carlos Alberto Maywald, o prédio da escola começou a ser feito em 1910 e terminou de ser feito em 1913. Para atender a elite da sociedade, ele foi equipado com todo luxo, tendo desde seus móveis até os utensílios todos sendo exportados da Europa. Porém, por causa da grande similaridade com a palavra sanatório, um lugar esse onde antigamente eles tratavam de pessoas com tuberculose, por exemplo, o hotel não teve público e ficou fechado até que em 1917, o prefeito da época, Francisco Escobar, acabou adquirindo o prédio para poder implantar a grande escola pública. A escola conseguiu ser implantada efetivamente 5 anos após isso, em 1922, e desde então temos aqui o Davi Campista. O nome da escola foi escolhido em homenagem ao histórico senador, promotor, advogado, jurista e diplomata carioca Davi Moretson Campista, que, diga-se de passagem, tinha familiares em Poços de Caldas. Bom, sabendo toda essa história por trás da criação da instituição, podemos saber com certeza que as lendas da escola, como o piano da meia-noite, dentre outros, não passam de mitos contados de geração em geração aqui na escola. Ou será que não? Com o tempo, a escola sofreu adaptações. As salas, a quadra e outras instalações sofreram reformas. Inclusive, a quadra que conhecemos hoje foi feita em junho de 2010 e a última atualização foi nos seus muros no ano passado. Outras melhorias que tivemos foram atualizações nas salas internas e externas, com a inclusão de projetores e novos quadros. Houve também uma melhoria estética feita pelos produtores de Turma da Mônica Lições. A fachada, jardins e os corredores foram revitalizados e usados como set de gravações. Para realizar tal feito, tiveram um gasto de R$29 mil. Se você é um aluno do Davi Campista, sabe que não podemos deixar de falar sobre greves, ocupações e protestos. Como são muitos, vamos falar de um dos maiores protestos, se não o maior, que aconteceu em outubro de 2016, dia 18, numa terça-feira. A escola foi tomada por alunos do Grêmio Estudantil Carolina Maria de Jesus, logo após os funcionários abrirem os portões. A aglomeração no local foi tão grande que a polícia militar foi acionada. O movimento foi intitulado como #Ocupa Davi Campista, que colocava em pauta algumas propostas da reforma do ensino médio, passando pela PEC 241, Escola Sem Partido, entre outros. No fim, as aulas retornaram somente pela manhã da terça-feira, dia 8, 21 dias depois. O professor Cleiton, de História, vai nos contar um pouco de como foi sua experiência na época. Participei ativamente das ocupações aqui em Poços de Caldas, não só no Davi, mas participei de discussões, de encontros em outras escolas, porque eu achei o movimento extremamente necessário. A gente não pode se esquecer por que as ocupações ocorreram, Nós tivemos um golpe no governo, o Temer assume e de imediato anuncia o novo ensino médio, que é novo entre aspas, entre muitas aspas, e anunciou também o teto de gastos, que limitou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Então, assim, esses foram os motivos que levaram às ocupações, Porque às vezes a galera começa a discutir ocupação no seguinte nível, eu acho que é certo, eu acho que é errado ficar dentro da escola, não ficar dentro da escola, alguns poderiam entrar, outros não poderiam entrar, como é que é isso e tal, mas se esquece um pouco de quais foram as reais motivações. Então eu procurei apoiar muito, sim, as ocupações, achei que o movimento ele era legítimo, então eu participei sim. Eu me recordo que eu estava trabalhando numa outra escola de manhã e aí eu recebi a notícia, vi no intervalo assim da outra escola que o Davi tinha sido ocupado. No primeiro momento eu falei, putz, que rolê, assim, porque ocupar uma escola e resistir dentro de uma escola não é algo fácil. Então, assim, quando eu fiquei sabendo, me deu um frio na barriga, de pensar, nossa, é muito ousado por parte da galera,
mas ao mesmo tempo procurei participar porque eu sabia que era legítimo. E aqui no Davi fiz uma aula, né, pra galera a partir de um tema. Quem propunha o tema eram os estudantes. Então, em todas essas escolas que eu fui, eu falei sobre aquilo que eles me pediram, a partir do interesse deles. Eu lembro que eu falei de movimentos sociais, Enem, política de uma forma mais ampla. Então, era isso, cara. A partir da temática que interessava aos estudantes, eu organizava a aula. E isso foi bacana porque não eram todos os professores que entravam também. De alguma forma, os alunos ali fizeram um filtro de chamar para as aulas aqueles professores que eles tinham mais interesse em ouvir, ou tinham mais interesse no conteúdo, ou seria relevante para aquele momento. Então participar dessas aulas para mim foi uma espécie de elogio e reconhecimento. Esse protesto chegou ao fim somente no dia 4, na sexta-feira, após uma reunião que envolveu os membros da Superintendência Regional de Ensino e os membros da Secretaria de Educação. Deixando de lado os protestos, vamos falar um pouco das festas, porque o Davizão também é um lugar festeiro. Todos os anos a escola acaba fazendo várias festas, projetos e celebrações. Em 2017, por exemplo, tivemos a Semana para a Vida, onde foram feitas diversas oficinas e atividades culturais. Houve aula de dança, apresentação de breakdance e competição de skate, entre várias outras coisas. Em 2019 foi feita a Era dos Extremos, uma mostra fotográfica que reuniu estudantes, seus familiares e a comunidade em uma noite de literatura, arte, história e poesia. O trabalho foi protagonizado pelos alunos do 9º ano, que apresentaram uma esquete teatral, música e poética, encantando o público. Houve até mesmo a imprensa da cidade que registrou tudo. Antes que você se esqueça, esse ano nós tivemos o centenário do Davi. Foi um dia muito divertido, contando com bolo, música, apresentações e a cápsula do tempo, que foi um trabalho realizado pelos alunos. A celebração do centenário se estendeu por todos os 3 períodos de estudo, manhã, tarde e noite, e sem sombra de dúvida foi um marco que será lembrado para sempre em nossa instituição. Ufa! Acho que deu pra falar de tudo, né, galera? Por hoje é só, né? Esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nossa escola e a gente vai por aqui, galera. Falou!